quinto ano, vamos dar início à nossa aula de Geografia. Peguem a apostila de vocês na página 22. Problemas sociais e ambientais urbanos. Nós vamos falar um pouco sobre os problemas com a poluição, o transporte, o emprego, o desemprego, as moradias, certo? Então, a urbanização do Brasil não ocorreu de forma igualitária em todo o território nacional. Ela se concentrou principalmente na região sudeste. As grandes cidades cresceram de forma rápida e desordenada, sem planejamento urbano adequado para receber toda a população que migrava da área rural para a área urbana, gerando vários problemas sociais e ambientais. Então, o que aconteceu? O pessoal da área rural fez o quê? Lembram lá que a mão de obra foi substituída pela mecanização, daí aconteceu o êxodo. Então, o que aconteceu? Eles foram para a área urbana, para atrás de emprego, melhor condição de vida. Então, e eles se concentraram na região sudeste. Daí, com isso, ocorreu vários problemas. Vamos lá? Problemas sociais. No Brasil, as grandes diferenças sociais e espaciais, porque parte da população brasileira não tem acesso a uma renda. Renda é a quantidade de dinheiro, que recebe num período, todo mês. Então, eles não têm uma renda adequada para atender às suas necessidades básicas, como a moradia, alimentação, vestuário, transporte, saúde, educação. Então, um dos problemas é a renda, a falta de dinheiro da população. Então, a população chega em determinado lugar sem dinheiro. Com isso, se você não tem dinheiro, faz o quê? Prejudica na moradia, que você não vai ter dinheiro para alugar, alimentação, para comprar o alimento, vestuário para comprar a roupa, o transporte para ir de uma região para outra. Então, a renda é um dos problemas encontrados. Outro problema muito grave é a moradia. Uma parcela da população sem renda suficiente para comprar ou alugar uma casa em áreas com infraestrutura adequada, geralmente é obrigada a viver em habitações improvisadas, em áreas irregulares, como margem de rios, em estradas, morros e lixões. Algumas pessoas ainda nem um trabalho conseguem e por isso dormem nas ruas e vivem de doação. Então, vocês já viram, tem muitos moradores de rua. Estão morando na rua porque não tem uma moradia, Não tem uma moradia porque não tem uma renda, porque não tem um trabalho. E eles vivem lá recebendo doações, Daí eles pedem também, esmolas em sinaleiro, essas coisas. Muitas pessoas dão roupas para eles, E eles, olhem lá, tem uma imagem lá, moradores de rua dormindo em calçada no bairro centro do município de Joinville. Então, eles procuram lugares, com fechado em cima, não, lugares não tão isolados, E muitos estão em turma, principalmente na hora de dormir. Olhem lá tem várias pessoas. Então, esses são moradores de rua. No município onde você mora, há famílias que vivem em áreas irregulares ou dormem na rua?
Vocês já viram alguma família morando em algum lugar ou até mesmo na rua? Conhece alguém? Já viram? Então tá bom. Você sabia? A população menos favorita dificilmente tem acesso ao saneamento básico. Saneamento básico, água tratada, né? Esgoto, coleta de lixo, energia elétrica, ruas pavimentadas, entre outros serviços públicos. Então, né, aquelas pessoas sem condições de vida, menos favorecidas, moram em lugares mais humildes, que não tem saneamento básico, né? Olhem lá, não tem uma casa, tem lá uma moradia lá, é uma casa humilde, daí tem os canos virados para o córrego, provavelmente seja, né, o esgoto, a água não é uma água limpa que eles utilizam, né? Então é isso que é um dos problemas, né, que encontramos no nosso país, um dos problemas. Também temos o transporte. O que aconteceu com o transporte? A cidade foi crescendo, os carros, a quantidade de carros também, né? Se vocês pararem para pensar, em uma família tem 2, 3 carros, o pai tem um, a mãe tem outro, o irmão mais velho tem outro, né? Na média de 2 carros por família. Então imagine a cidade crescendo, o número de carros aumentaram. O que aconteceu? Começou a congestionar as ruas. Começou a ter trechos, né, de lentidão, né, naquelas principais avenidas às vezes é perto do meio-dia para tudo, às vezes é perto das 7 horas, tem também determinados horários, né, que tem mais movimento. Vocês já pegaram, né, o movimento? Que o pai comenta, a mãe comenta, não, esse horário tem muito movimento, ou temos que sair antes de casa para não se atrasar. Então, isso é porque aumentou o número de automóveis na cidade. Esses automóveis estão circulando, muita gente andando de carro. Com isso, causa congestionamento. Olhem lá, mesmo Brasília, mesmo sendo uma cidade planejada, tem congestionamento no trânsito. Por quê? Muitos carros, né? Muitos automóveis circulando. Determinados horários tem picos para tudo. Então, olha lá a foto lá, ó. Realmente tem muito. Olha lá o tamanho da fila no congestionamento. Isso é excesso de automóvel num determinado lugar, numa determinada via, no bairro. A população trabalhadora das grandes cidades convivem ainda com problemas graves relacionados à superlotação de ônibus coletivos e metrôs, a irregularidade dos horários do transporte público e o excessivo gasto de tempo no deslocamento pelo trânsito. Então, tem ônibus, né? Aqui nós não temos metrô, mas São Paulo tem metrô. Olhem quanta gente esperando o metrô. Então, igual ônibus coletivo, quantas pessoas que tem num ponto? Daí o que seja, o ônibus chega, dá superlotação nesse ônibus, né? Daí pode ocorrer furto dentro do ônibus, porque você está lá apertado com a pessoa do lado, né? Acaba acontecendo furto, abusos, né? Coisas do tipo. Então, o transporte coletivo também é um problema muito grave, porque junta, acumula,
né? Superlota os ônibus, né? E os metrôs também. O desemprego, o subemprego, a escassez de escolas públicas e de serviços de saúde, somado a outros problemas sociais, são obstáculos para alcance de uma condição de vida digna para a maioria da população que reside tanto na área urbana como na área rural dos municípios brasileiros. Subemprego. São pessoas sem emprego formal, sem carteira assinada, tá? Muitos trabalhadores vão no mercado informal, são chamados de subemprego. Subemprego é quem não tem carteira assinada, certo? Olha lá, um vendedor ambulante. Hoje ele está aqui, amanhã ele está lá, outro dia ele está aqui de novo e assim vai. Ele não tem horário que cumprir, de entrada, de saída, de hora do almoço. Com isso, ele não tem carteira assinada. Se não tem carteira assinada, não tem tantos direitos, né? Como, eu fui mandado embora, tenho seguro-desemprego, aquelas coisas. Você conhece algum trabalhador com emprego informal no município onde você mora? Tem lá, vocês conhecem alguém que não tem carteira assinada? Minha mãe faz umas coisinhas aqui em casa e vende. Então, é um subemprego, né? Ela faz e vende. Meu pai também, hoje ele faz umas coisinhas aqui, umas coisinhas lá. Também trabalha, mas sem a carteira assinada. Você sabia? É dever do poder público, tanto municipal como estadual ou federal, atender também as demandas sociais nas áreas urbanas menos privilegiadas. Conheça a seguir algumas medidas que têm sido reclamadas pela sociedade. Eles reclamam do autoconstrução familiar, apoio oferecido pelo poder público às famílias de baixa renda, que possuam lotes e possam trabalhar na construção da sua própria casa. Urbanização dos bairros carentes, criação de postos de saúde, escolas e creches, assentamento das famílias que vivem em áreas de risco, áreas de proteção ambiental e áreas públicas. Vamos para a página 26, lápis na mão. O número 1, o que é que vocês vão fazer? Sobre a urbanização brasileira e os problemas sociais, é correto afirmar que vocês vão fazer um X, né? No que vocês acharem correto. Primeiro lá, a urbanização se concentrou principalmente na região sudeste do Brasil. Isso fez com que muitas pessoas buscassem melhores condições de vida nas cidades dessa região. A urbanização brasileira ocorreu de forma lenta, proporcionando o crescimento econômico de todo o território nacional. As cidades cresceram de forma muito rápida e não conseguiram absorver toda a população que migra da área urbana para a rural, da rural para a urbana. A maioria das cidades brasileiras cresceu respeitando o planejamento urbano, por isso são raros os problemas sociais que a população enfrenta no dia a dia. Marque X só na correta. Número 2. Vocês vão observar essa foto, tá? E as afirmativas a seguir
e marque a alternativa que considerar correta. Então, vocês vão observar essa foto, é uma paisagem urbana de Belo Horizonte. No primeiro plano, é possível observar a comunidade do Morro do Papagaio e no segundo, as construções do bairro Santo Antônio. Então, o primeiro plano é a parte da frente da foto. Segundo plano é um pouquinho mais para trás. A paisagem urbana fotografada revela que 1. A segregação socioespacial é uma característica do espaço urbano brasileiro. Segregação, separar, pôr à margem, marginalizar ou impedir alguém de participar de uma sociedade. Número 2. Nas cidades há bairros de boas condições de infraestrutura e serviços, como tratamento de esgoto, água encanada, há outros, porém, em que essas condições são precárias ou inexistentes. E o número 3, o problema de habitação nas grandes cidades brasileiras é fruto da desigualdade de renda ou falta de emprego? Então, dessas três, o que vocês acham correto relacionado a essa imagem? Nessa imagem vocês viram, primeiro plano é uma comunidade e no segundo plano já é um bairro com prédio, residências, estão vendo? Uma imagem com 2 padrões de vida, né? Então, vocês vão ver quais dessas alternativas são corretas, 1, 2 ou 3. E vão marcar apenas a 1 e a 2, apenas a 1 e a 3, apenas a 2 e a 3 ou a 1, a 2 e a 3. Vamos agora para geografia em prática. Leia a notícia a seguir. O problema de moradia urbana, o problema de mobilidade urbana nas grandes cidades é um dos principais desafios para melhorar a qualidade de vida da população, apontou a audiência pública realizada pela Comissão do Senado do Futuro. Moradores de regiões metropolitanas gastam até 4 horas no trajeto entre a casa e o trabalho, afirmaram participantes do debate. Eles defenderam maior a integração entre o município e a participação popular na busca por soluções. Tá? Então, primeiro vocês vão ter que pegar um lápis e destacar no texto a frase que indica o assunto principal. O que eles estão falando? Problema do quê? Tem um assunto principal aí, vocês vão destacar. O 2, pinte as palavras-chave relacionadas ao problema social urbano tratado na notícia. Quais seriam esses problemas? Trânsito, moradia, congestionamento, emprego informal, saneamento e transporte público. Vocês vão pintar relacionado ao texto. A 3, pesquise em livro e revistas ou em sites da internet o que é mobilidade urbana. Em casa, troque ideias com o adulto da família sobre uma possível solução para esse problema de mobilidade urbana no município onde vocês moram. No espaço a seguir, registre o resultado da sua pesquisa e a solução encontrada. Ok, Quintuano? Então, resolvam as atividades. Já voltamos para a correção. Olá, Quintuano. Voltamos. Vamos para a correção. Abram lá na página 26.
lápis na mão. Sobre a urbanização brasileira e os problemas sociais, é correto afirmar que a urbanização se concentrou principalmente na região sudeste do Brasil. Isso fez com que muitas pessoas buscassem melhores condições de vida na cidade dessa região. Certo, façam um X. Próxima. A urbanização brasileira ocorreu de forma lenta, proporcionando o crescimento econômico de todo o território nacional. Errado. A urbanização aconteceu rápida, não aconteceu lenta não. Próxima. As cidades cresceram de forma muito rápida e não conseguiram absorver toda a população que migrava na área rural para a área urbana. Correto? X. A maioria das cidades brasileiras cresceu respeitando o planejamento urbano e, por isso, são raros os problemas sociais que a população enfrenta no dia a dia? Não, errado. Temos muitos problemas relacionados ao crescimento. X na primeira e X na terceira. Número 2. Agora, analise a fotografia e as afirmativas a seguir e marque a alternativa que considerar correta. Temos uma paisagem de Belo Horizonte. A paisagem urbana fotografada revela que a segregação socioespacial é uma característica do espaço urbano brasileiro. Correto? Nas cidades, há bairros com boas condições de infraestrutura e serviços como tratamento de esgoto e a água encanada. Há outros, porém, em que essas condições são precárias e inexistentes. Correto? O problema de habitação nas grandes cidades brasileiras é fruto da desigualdade de renda ou a falta de emprego. Correto? Ou seja, as três estão corretas. Letra D, as afirmativas 1, 2 e 3. Próximo, leia a notícia a seguir. O problema de mobilidade urbana nas grandes cidades é um dos principais desafios para melhorar a qualidade de vida da população, apontou a audiência pública realizada pela Comissão do Senado do Futuro. Moradores de regiões metropolitanas gastam até 4 horas no trajeto entre a casa e o trabalho, afirmaram participantes do debate. Eles defenderam maior integração entre municípios e a participação popular na busca por soluções. 1. Com lápis amarelo, destaque no texto a frase que indica o assunto principal da notícia. O texto está falando sobre o quê? Lá, na primeira e segunda linha, o problema de mobilidade urbana nas grandes cidades é um dos principais desafios para melhorar a qualidade de vida da população. Esse trecho vocês devem destacar. O 2. Pinte as palavras-chave relacionadas ao problema social urbano tratado na notícia. Na notícia falou sobre o trânsito? Sim, que eles levam até 4 horas. Pinta lá. Falou de moradia? Não. Falou de congestionamento? Sim. Congestionamento que eles levam no trânsito. Falou de emprego informal? Não. Falou sobre saneamento básico? Não. Falou do transporte público? Sim. Então, vocês vão pintar trânsito, congestionamento e transporte público. E a 3 é a pesquisa com vocês. Vocês que vão fazer. O que é mobilidade urbana?
Vocês vão pesquisar, vão conversar com um adulto da família de vocês e vão pensar numa possível solução para o problema da mobilidade urbana no município onde você mora. Vocês vão discutir sobre esse assunto e vão registrar nesse espaço, ok? Até a próxima!